Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Iremos iniciar a nossa EBD, nossa quinta aula da Escola Bíblica. E já aqui esperar nossos irmãos entrar aqui ao vivo conosco para participarmos nessa noite desse momento maravilhoso. Glória a Deus. Esperando aqui os nossos... Valéria já está aqui conosco. Nossa irmã Ednúzia. Melhor sim, Valéria, no Face. Vai dar certo. Deus abençoe. Espero que você fique até o final para participar conosco também, dar uma sugestão no finalzinho, tá certo? Ao vivo, no nome de Jesus. Só esperar aqui mais alguns irmãos entrar para nós darmos início, tá bom? Enquanto isso, os irmãos vão abrindo aí as vossas revistas, dando uma olhadinha, certo? Para que possamos ter uma aula abençoada. Não sei como é que tá aí o vídeo, meu vídeo. Deixa eu dar aqui uma olhadinha. Paz aos meus irmãos do Demócrito Rocha, que estão também conosco. Bênção do céu. Deus. Irmã Joélia também aqui entrando. Vamos lá, Paulo. Paulo Sampaio. Muito bem, Paulo já está aí conosco também. Nós já iremos iniciar a nossa EBD. Paulo, como é que está o meu vídeo aí no seu smartphone? Paulo, te ajeita, tu tá de lado, Paulo. Tentando aqui colocar na posição aqui, ó, pastor. A posição anterior estava melhor. Isso, ótimo. Tá bom assim? Tá ótimo. Glória a Deus. Como é que... Não sei se meu vídeo tá bom. Pra ver direitinho aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Meus irmãos, 5 minutinhos nós iremos iniciar aqui a nossa EBD, com a participação também do nosso irmão obreiro, Paulo Sampaio. Ele tem cooperado de isolamento social e é uma forma de nós estarmos, no nome de Jesus, falando um pouco da palavra de Deus, aprendendo um pouco da sua palavra e não perdermos tempo. Tempo é ouro e nós somos muito na mão do Senhor, instrumentos na mão do Senhor. Glória a Deus. Paulo, já ia iniciar. Convidar aqui os nossos irmãos para nesse momento nós já darmos início à nossa quinta lição e que seria, né, dia 3 de maio, por ocasião desse isolamento social. Deus tem nos dado a oportunidade de nós, através da mídia, fazer
esse trabalho importante para a Igreja do Senhor Jesus. Já queremos cumprimentar a congregação de Campus Universitário, a minha família no interior do estado, na cidade de Barreira, meus amigos. Deus abençoe de uma forma poderosa e especial. Vamos fazer uma oração no nome de Jesus, pedindo a Ele graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos por mais um dia. O Senhor nos concede de nós nos reunirmos, mesmo ao vivo, transmitindo um pouco da tua palavra para o nosso crescimento espiritual. Que o teu Espírito Santo possa trazer graça, ó Pai, consolo às famílias que nesses dias tão difíceis, meu Pai, tem passado aqui nesta cidade e por todo o mundo lá fora. Que a tua igreja continue de pé, pregando a tua palavra, defendendo os valores, ó Deus, conforme o Senhor tem designado. Fica conosco nesta oportunidade, abençoa os nossos irmãos que estão conosco, abençoa o nosso irmão Paulo Sampaio, que estará também ministrando essa aula, cooperando conosco neste momento especial. Nós te pedimos mais uma vez a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paulo, tudo bem aí, Paulo? Pastor, eu não estou lhe escutando. Tá me ouvindo agora? Não estou lhe ouvindo. Eu até mudei aqui para outro celular, mas não estou lhe escutando. Eu vou sair para ver e entrar de novo. Tá bom, tá ok. Pessoas que também nos assistem, alguns irmãos meus de sangue e amigos também, que tá tendo a oportunidade durante a semana olhar esses vídeos, assistir um pouco, meditar na palavra de Deus. Quando nós falamos de liberto do pecado para uma nova vida em Cristo, nós precisamos voltar, como o próprio Paulo vai falar nessa noite, nessa passagem de Efésios, no capítulo 2, a nossa condição como homem, como pecador. E só conseguimos enxergar que precisamos ser libertos se nós reconhecermos que verdadeiramente o homem perdeu o seu status, a sua natureza primitiva lá no Jardim do Éden, voltando tudo lá para o Éden, quando o homem perdeu esse contato, ele perdeu essa essência de estar servindo a Deus. E nós, neste momento, precisamos refletir sobre isso. Vivíamos uma vida outrora distante de Deus, mas agora nós estamos vivendo um momento de novidade de vida. E que vida, meus irmãos, é esta? Então, nós precisamos entender isso. Paulo vem trazendo na sua epístola, nas suas cartas, esta palavra em Cristo. E nós podemos até observar esta palavra quando Paulo vai falar em todas as suas epístolas, mais de 160 vezes esta palavra em Cristo. Porque nós só conseguiremos ter uma vida transformada, uma vida de novidade de vida, uma vida diferente se realmente nós estivermos nele. Então o homem vai ter essa incapacidade de ter uma vida transformada, uma vida mudada, uma vida diferente, mediante os ensinamentos da palavra. Ele terá esta vida se maravilhoso Deus é de nos dar a oportunidade de recebermos pela sua graça a maravilhosa salvação que veio da parte. Tá me ouvindo agora, Paulo? Sim, estou lhe ouvindo bem, pastor. Ótimo, ótimo. Qualquer hora que você quiser interferir, Amém. fica à vontade. Paz a Tá todos. certo?
Amém. O textuário vai dizer assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, Paulo traz aqui, ele frisa nessa passagem, nessa tradução, dizendo que mais Deus, que é riquíssimo. Então, ele está trazendo aqui, dando ênfase à misericórdia de Deus. E como o próprio, lá em Lamentações, no capítulo 3, ele vai frisar sobre isso, falando um pouco dessa riquíssima misericórdia de Deus. Porque a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, quando nós olhamos para a questão do homem, da sua, entre aspas, liberdade que ele tem de fazer as suas escolhas, é claro e evidente que a própria palavra de Deus e o próprio Deus vai falar um pouco dessa liberdade, o livre-arbítrio, mas sabendo também que esse homem ele vai colher o fruto da sua plantação, da sua semeadura. Então ele vai semear daquela sua semeadura, e semeamos, nós colheremos os nossos frutos. Então Deus, quando conversava com o próprio Israel, o que é que Deus estava dizendo para ele? Deus, lá, salvo engano, Deuteronômio capítulo 8, ele vai falar sobre isso, e a questão da recordação da lei, né? Mais uma vez, Deus trazendo ali a lei para o povo, ele vai dizer, olha, eu coloco diante de vocês, resumidamente, a bênção e a maldição. Aí Deus ainda, essa riquíssima misericórdia de Deus, ele vai dizer, mas eu dou aqui uma sugestão, escolha o bem. Porque quando nós escolhemos o mal, nós distratamos Deus. Quando nós escolhemos pecar voluntariamente, nós estamos afrontando a santidade de Deus. É isso que fazemos quando nós estamos pecando voluntariamente. É claro e evidente, como homens que vivemos na terra, cada um de nós somos pecadores. Existem aqueles que pecam por acidente, né, na caminhada, na trajetória, e vai existir pessoas que amam o pecado. Elas não conseguem abandonar o pecado. Elas não conseguem parar para refletir e ver que existe uma necessidade no homem de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus será um fardo mais leve. E isso vai acontecer quando se arrependemos do nosso pecado. Nós falamos aqui na aula anterior, na semana passada, Paulo frisou também sobre isso. Se arrependemos pela fé e, através desse arrependimento, há uma vida mudada, transformada, tá certo? Então, dali para frente é um novo viver, é uma nova vida, e Paulo vem frisar isso muito bem no capítulo 2, quando ele inicia falando sobre isso. No versículo 1, ele vai dizer, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados. Nós estávamos mortos, porque o pecado ele gera a morte no homem. O pecado ele gera uma distância entre o homem, ele separa o homem de Deus. Então, para que este homem seja restabelecido o seu contato, a sua posição anterior, que é isso, essa é a vontade de Deus, trazendo Cristo para morrer na cruz do Calvário, para restabelecer o que outrora foi perdido no Éden. É claro e evidente que enquanto estivermos aqui na Terra, nós estaremos nesse compartilhamento, buscando o aperfeiçoamento, buscando a questão do crescimento, mas naquele dia, quando Jesus voltar e nos levar para estarmos com Ele, lá sim, meus irmãos, quando alcançarmos as mansões celestiais, nós teremos um corpo glorificado, conforme nos diz a palavra de Deus. A verdade prática ela diz o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Então, que graça é essa? A graça que traz não somente a questão de alguém dos seus pecados perdoados,
não é só os pecados perdoados, não é só mais a liberdade de ter o contato com Deus. Ainda ele recebe o direito da vida eterna. E um dia, se assim perseverar, alcançar as mansões celestiais. Então, queria trazer essa reflexão para vocês. Paulo, traga aí alguma coisa sobre a nossa introdução. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Palavras maravilhosas, né? Não podia ser diferente, afinal de contas, nós estudamos a palavra do Senhor. É interessante nós notarmos que Paulo, quando ele retoma esse assunto, que ele já tinha falado já no capítulo 1, justamente quando nós estudamos ali na lição 4, onde ele fala justamente sobre essa questão da sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Ele fala a respeito da ressurreição, da exaltação, da supremacia de Cristo, né, sobre a igreja, a manifestação de todo esse poder, né? E sendo inclusive ele, pela graça de Deus, nos sendo também ofertada por conta de tão grande sacrifício, né? Um único sacrifício, né, puro, eficiente, suficiente para fazer com que toda a raça humana fosse restaurada novamente a Deus e tivesse essa condição de poder, né, de graça, alcançar essa tão maravilhosa salvação. Aleluia. Então, justamente nesse texto do capítulo 2, do verso 1 a 10, é onde ele declara que essa renovação espiritual de todos os homens, tanto judeus quanto gentios, né, que faz parte, é justamente participante dessa parcela da ressurreição de Cristo, justamente essa manifestação suprema do poder de Deus. Então, esse tema ele declara, né, muito claramente, nesse capítulo 2, especialmente no versículo 5, quando ele diz que, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Deus nos vivificou juntamente, né, com Cristo. Ele nos deu vida. Glória a Deus. Aleluia. Verdade, é verdade. Então, aqui no primeiro ponto, Paulo vai trazer uma reflexão e já falando sobre a nossa posição. É um estado de estar. Então, ele vai dizer a antiga natureza morta em ofensas e pecado. É isso que Paulo vem trazer. Então, eu continuo falando aquilo que eu trouxe aqui no início, para que nós venhamos entender um pouco, tá certo? Que é sempre um pouco, o conhecimento bíblico, teológico, ele é sempre buscado com muito esforço, porque as palavras de Deus ela é de vida eterna, mas precisa cada um de nós buscarmos com dedicação, com fé, porque como diz alguns pensadores, um poço muito fundo e a nossa corda é muito curta. Glória a Deus. Eu acho que a minha cordinha também é muito curtinha, tá certo? Amém, meu. Então, mas é pela graça de Deus que nós buscamos isso, pedindo discernimento a Deus para entendermos isso. Então, não teremos uma boa condição diante da situação do homem e do pecado se você que está me ouvindo não entender que é um pecador. É um pecador que precisa de um salvador. Então, se essa pessoa não entender isso, não teria nem como dar um passo, porque ela precisa de reconhecimento, né? Reconhecimento, e esse reconhecimento ele vai partir de alguém que reconhece que é pecador, que é um homem pobre e miserável, mas que existe um Deus tão grande e um Deus tão maravilhoso para as nossas vidas. Ele vai dizer o seguinte aqui, iniciando o primeiro ponto. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecado e éramos, por natureza, filhos da ira. Efésios capítulo 2 e do versículo 1 ao versículo 3. Então ele está dizendo o quê? Que antes de sermos convencidos, atraídos pela graça de Deus e abrindo os olhos pela fé, enxergarmos a salvação que estava diante dos nossos olhos, porque o que eu acredito piamente é que a graça ela traz isso, ela tira as escamas dos olhos. A Bíblia vem dar isso muito claramente, que quando essas escamas caem dos olhos, o homem consegue enxergar com mais claridade, com mais base na sua mente, consegue refletir, porque o ser humano, esses dias eu estava
lendo aqui um livro da minha cunhada, que é psicóloga, sobre filosofia, eu vendo ali como os pensadores começam a construir seu pensamento. E muitas vezes eles desvirtuam da verdade, mas isso é lindo porque Deus deu essa liberdade, esse direito do homem de parar para pensar. Então, esse ser pensante, esse ser inteligente também terá a capacidade de pensar e, com a ajuda da graça, enxergar que fomos regenerados, né? Fomos tirados, é uma posição. Então, o homem estava numa posição. E qual era a nossa posição de outrora? A nossa posição de outrora era mortos no pecado, ele vai dizer isso, e éramos por natureza, tá certo? Consequência da queda, por natureza, consequência da queda, nós éramos filhos da ira, tá certo? Então, o que estava reservado para a desobediência do homem era a ira, e Deus foi tão misericordioso para conosco. O ponto, item 1 do ponto vai dizer a nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa do grego, paratoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, que estuda a questão da doutrina do pecado, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto. Efésios capítulo 2, verso 1. Ou seja, uma declaração da real condição da pessoa sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado. Então, veja bem aqui a questão. Ele vai falar sobre o diagnóstico da natureza caída, distante, separado. Ele vai dizer assim, uma declaração da real condição da pessoa sem Deus. Então, por que muitas vezes, quando nós paramos para dizer que alguém precisa de Deus, tantas pessoas se sentem ofendidas, não é, Paulo? Verdade, pastor. Verdade. E a gente não precisa nem estudar muito quando a gente olha para o nosso redor e vê como que seria a sociedade totalmente sem Deus, né? Quando a gente habita um mundo onde muitos aceitaram positivamente, responderam positivamente a essa graça de Deus, esse chamado que nos leva a essa tão grande salvação, reconhecendo o sacrifício de Cristo, mas a gente vê de como o mundo né? De como o mundo caminha, infelizmente, a passos largos para o inferno, nessa condição justamente pecaminosa do homem, né? E na intenção dele no coração endurecido, de não querer aceitar esse sacrifício como sendo sido por ele, né? E para ele. Sim. E a gente entende que de como é essa sociedade sem Deus, de como não seria o mundo todo sem essa graça sobre as nossas vidas, né? É verdade. Então, voltando aqui ao que eu estava lendo, ele vai dizer assim: o conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Isaías 59, 2 e Tiago, do qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. 1 Timóteo, capítulo 5 e o verso 6. Nós até falamos sobre isso na aula passada, quando proferimos aqui que não existe alguém em Cristo, como Paulo vem proferir, se esta pessoa não estiver vivendo nele. Então não tem como traduzir que estou vivendo em Cristo, que tenho Deus, que me parece que a construção de muitas pessoas na sua mente que tem Deus é ser uma pessoa boazinha, é dar uma esmola, ela está construindo ali um território, uma base para sentar assim em cima
no seu pensamento, dizendo, não, eu sou uma pessoa ótima. Às vezes, com todo respeito às pessoas religiosas, quando morre alguém que até uma pessoa amigável, vai dizer assim, Deus o tenha no bom lugar. É dizer, deixando as escrituras de lado. Me parece que para Verdade. muitas pessoas religiosas, as escrituras não têm valor fiel. Então, esquecem do que a Bíblia fala, do nosso compromisso em ter uma vida mudada, uma vida transformada, uma vida que é de novidade de vida, é um passo de cada vez. Então, Deus nos ajudará a conquistar o céu. E a Bíblia vai falar sobre isso, que o céu ele é alcançado à força, não está dizendo que é pelos nossos méritos, está dizendo que tem que ter um esforço. Porque a condição que o homem vivia no passado, qual era? Era uma condição, ele vivia no pecado, ele foi tirado. A graça o ajudou a sair. E o que é que ele precisa fazer? Ele precisa viver uma vida transformada. Há pouco tempo eu estava ouvindo aqui um comentarista falando aqui sobre a lição, ele dizendo que nós não temos condição de proibir um passarinho de voar na nossa cabeça, que é o pecado que de perto os rodeia. Mas a gente pode proibir ele de fazer um ninho na nossa cabeça. Não é verdade, Amém. Paulo? Verdade, meu pastor, verdade. E é interessante nós analisarmos isso, né, e entender que essas pessoas que procuram auto se justificar nessas coisas que fazem, elas adotam um padrão, um critério humano, estabelecido por nós mesmos, né? Então, quer dizer, é um negócio, como o próprio irmão falou, desvinculado totalmente da Bíblia, desvinculado da palavra de Deus. E a partir do momento que o ser humano faz isso, a intenção dele é apenas se justificar na questão dos seus erros e nos seus pecados, como às vezes até de uma forma, de uma coisa sobrepor a outra, como se essa graça ofertada por Deus a toda a raça humana, ela pudesse ser alcançada com esses méritos, com essas obras, né? E não é isso que quando a gente estuda a palavra de Deus a gente vem compreender. Então Paulo, com estas palavras, ele está justamente interessado em mostrar não só aos cristãos de Éfeso, mas até a nós mesmos, justamente essa grandeza e a glória da salvação cristã. Então, estes efésios, eles já tinham crido no evangelho, é claro isso. Então, Paulo já tinha dado graças a Deus pela fé que eles mesmos, né, tinham no Senhor Jesus e pelo seu amor para com todos os santos. Eles tinham sido selados, como o próprio apóstolo vai ressaltar, tinham sido selados pelo Espírito Santo, tinham em si o penhor da herança, e contudo, o apóstolo ora para que os olhos do entendimento deles sejam iluminados. Então, com toda essa maravilha que havia acontecido na vida daqueles cristãos efésios, eles necessitavam que Deus, mais da sua graça, abundantemente, abrisse os seus olhos para que eles viessem ter essa compreensão da sobreexcelência e graça de Deus e pudessem se manter a cada dia mais e mais firmes, né, nesta mesma fé. Verdade. Estava aqui só meditando nas palavras que o Paulo estava falando e voltando ao que eu estava falando e dizendo que mesmo que nós sabemos e cremos que a expiação ela é ilimitada, há uma responsabilidade humana em relação ao proceder, né? Ao agir. Então, quando nós, complementando o que nós estávamos falando, e o texto mais na frente vai falar muito mais claro sobre isso, dizemos que muitas vezes queremos construir uma salvação própria, que é isso que muitas vezes queremos fazer pelos nossos atos, pelas nossas obras, nós estamos levando à ineficácia das escrituras, nós estamos negando as escrituras, isso nós estamos ferindo um padrão de Deus aqui através do nosso próprio ego, que o homem constrói em si mesmo achando que terá condições de fazer algo que venha mudar sua condição de pecador. Então, propriamente, humanamente, simplesmente humano, não temos essa condição. Glória a Nós Deus, verdade. perdemos ela, né? Perdemos ela quando o homem pecou. Então, o homem pecou, ele perdeu essa condição. Deus ama o homem, Deus quer restabelecer essa condição. É claro e evidente que a expiação é limitada, mas nem todos responderão, como Paulo falou aqui, positivamente à graça que lhe é oferecida. Glória a Deus. E referente a essa justificação,
nós não podemos esquecer justamente disso. Nós não temos capacidade nenhuma de nos justificarmos diante de Deus, né? Até mesmo porque a justificação perfeita, ela já foi realizada por Cristo, ali na cruz do Sim, Calvário. Ele que verdadeiramente nos justifica, né? E nos coloca nessa posição de aceitação dessa tão maravilhosa graça e é salvação. verdade. Glória a Deus. É verdade. O ponto 2 ele vai dizer o seguinte: nossas ofensas e pecados, a má conduta em que noutro tempo andastes, e é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato do andar. Aí eu volto àquela palavra que eu falei, a questão da condição, né? O homem estava numa condição e ele precisava ser removido porque a condição que ele estava era era o seu final era o pecado, melhor, era o inferno, e não é isso o desejo do coração de Deus. Ele vai Amém. dizer o seguinte: refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então, a nossa condição no passado, não, essa palavra parece que às vezes soa ruim para muitas pessoas que não compreendem o evangelho. Não compreende quando uma pessoa recebe a palavra e ele diz, agora eu sou salvo. Aí muitas pessoas se sentem ofendidas. Me parece que, por não conhecer as escrituras, elas querem tirar a eficácia do sangue de Cristo. E foi para isto que ele veio. Foi para justificar homens maus, pecadores, infiéis, que andavam distante, ferindo a imagem de Deus. Era esses homens. E o próprio Jesus, em algumas passagens, quando foi criticado pelos escribas, pelos fariseus, ele, sentando com pecadores, ele foi. O texto fala de pecadores, mas todos que estavam ali eram pecadores. Ele vai dizer: e aí, quem é que precisa de médico? Aqui, nesse momento, são os sãs? Não, então, eram os doentes. E quem era o doente? Todos eram doentes. Né? Então, todos Verdade. estavam numa condição de doença espiritual e precisavam ser alcançados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O ponto 2.1 ele vai dizer: andar-te segundo o curso deste mundo. O capítulo 2 de Efésios, verso 2, parte B. Os costumes eram praticados conforme o sistema mudando da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira, uma constatação de que o salvo não deve tomar forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Romanos capítulo 12 e verso 1. Então, quantas pessoas, quanto de nós não tem procurado um modelo? Porque o homem ele é dotado dessa capacidade, ele procura um modelo. Então, nós aqui no Brasil somos levados muito pelos filmes americanos. Então, aquele que sempre o bem vence o mal e que o grande herói. Então, nós sempre estamos procurando por um herói. Então, olhando que é uma coisa que está na natureza do brasileiro, do cearense, a política, né? Que é algo que ninguém nem fala, né? Esses dias, quase não, né? Então, o que é que nós estamos buscando muitas vezes como ser social? Alguém, um espelho, alguém quando um pouco destoa assim de uma personalidade mais eficaz, alguém já fica um pouco irritado porque aquilo foge do perfeito. Mas esse homem perfeito, Verdade. aqui na Terra, nós não iremos encontrar. Verdade. O Glória a Deus. perfeito é somente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós andávamos, então nós não podemos andar mais. Ah, mas eu mentia, uma mentirinha, né? Uma mentirinhazinha boa, porque Sansão mentiu também, né? Mas Deus não mandou Sansão mentir. Um dia um irmão chegou e disse, Sansão mentiu, e agora? Eu digo, Deus não mandou Sansão mentir. Verdade. Me mostre na Bíblia que Deus mandou Sansão mentir. Deus mandou guardar segredo, mas Deus não mandou inventar nada. Sansão inventou pela questão mais ampla, né? De iniciativa própria, né? Paulo, comente aí o ponto 2.2. Amém. Glória a Deus. Andastes, né?
segundo o príncipe da potestade do ar. É uma alusão justamente a Satanás, que exerce a autoridade sobre os poderes do mal, conforme descrito em João 12:31. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. O 3, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição, conforme descrito em 4:18. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção, conforme descrito em Efésios 1:5. Aqui a afirmação do apóstolo é que o não cristão é simplesmente governado e controlado pelo mundo, né? Sua mente, sua perspectiva, a sua mentalidade. Não conheço nada que seja mais triste, né, quanto ao homem do pecado que justamente isso. Vocês veem tudo isso em jornais, né? Nós costumamos ver sempre essas coisas ilustradas muito bem em relação até o que nós falamos anteriormente, dessa questão do ser humano sem Deus. E isso é muito triste, né? Em certas pessoas inteiramente governadas pelo que outras pessoas pensam e dizem e costumam falar, pessoas que esquecem, na maioria das vezes, até que Deus nos dotou de inteligência, esse dom, para que nós viéssemos a analisar muitas coisas. É bem verdade que em relação a esse discernimento do bem e do mal, o ser humano ele foi muito bem dotado por Deus, né? A nossa própria consciência nos acusa em certas situações quando nós compreendemos que, e às vezes nos percebemos, estamos já dentro de alguma situação em que a nossa própria consciência nos acusa e nós venhamos a compreender de que aquilo ali não é um proceder correto, né? Isso é Deus também trabalhando, né, e na alma do ser humano, justamente para fazer com que ele venha a entender estas coisas, né? Infelizmente, muitos, e são muitos, não são poucos, estão aí sem Deus, sem Cristo, sem compromisso nenhum, né? Às vezes até já se converteram, já se desviaram, esqueceram de todas essas benfeitorias que Deus fez em sua vida quando estes eram convertidos, né? Mas o mundo ele é tão influente de uma certa forma que o ser humano às vezes se deixa levar. Então assim fala o homem do mundo de mente aberta, assim ele também é chamado, né? Como é astuto o diabo em persuadir as pessoas dessa forma, pois a pequena vida delas é inteiramente governada por essa organização do mundo. Elas pensam como o mundo, tomam as suas opiniões pré-fabricadas em jornais, É acabam que verdade. perdendo, na maioria das vezes, até a sua personalidade. Então, até a sua aparência ela é controlada pelo mundo, como se diz na questão da moda, né? Todas elas se conformam, isso tem que ser feito, não se atreve a desobedecer, tem medo das consequências, né? Então, quer dizer, isso de uma certa forma, a forma que muitas vezes a mídia manipula uma massa, chega a ser um ato de tirania, né? Muitas pessoas ignorantes vão por esse caminho, se enveredam por este caminho, né? E que Deus nos dê graça a cada dia para compreender que a nossa bússola, ela é a Bíblia, a palavra de Deus, e não as coisas que o mundo nos oferece, coisas essas que podem nos moldar e podem facilmente nos afastar dessa graça de Deus. É verdade. O ponto 2 do item 3 aqui, ele vai falar: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, quando nós olhamos a questão, eu até falei há pouco tempo, desse ser pensante, você consegue pensar. Deus deu essa capacidade ao homem de buscar com mais profundidade conhecer as coisas celestiais. Acho que tem muitas pessoas que têm pensam um pouco de a sua inteligência, não sei,
no seu emocional, muitas vezes, é um pouco preguiçoso, lento, não quer buscar, quer tudo. Nós estamos vivendo uma época que queremos tudo pronto, tudo é vídeo pronto, pregação pronta, é cura pronta, e essas coisas, elas definham o homem, tirando essa capacidade do homem de buscar o discernimento das coisas celestiais. Então, quando a gente fala as coisas da carne, é, e dos pensamentos, é justamente da nossa mente aonde nós começamos a trazer na nossa memória aquilo que muitas vezes está sendo levado à nossa consciência. A nossa consciência, aquilo que nós estamos necessitando. É claro e evidente que muitas vezes nós somos levados pelo meio em que nós vivemos. Nós somos levados, e algumas pessoas dizem que o homem é o produto do meio, né? Então, as pessoas vivem uma vida totalmente distante, desregrada, não tem um tempo para ler a palavra de Deus. A palavra de Deus parece que é um amuleto, pega a Bíblia, coloca ali, assim, né? Em cima da sua estante, abre lá no Salmo 91 e parece que é um negócio de mágica. Não é isso, tá certo? Nós estamos vivendo um dia difícil, vez ou outra na rede social, você vê o quê? Pessoas dizendo lá, está decretado, Deus mandou uma cura, compartilhe 10 vezes, faça um propósito de oração, 7 hinos, 7 salmos, 7 dias. Não existe, meus irmãos, esta forma mágica. Glória a Verdade. Deus por isso. Eu estou há mais de 25 anos servindo a esse Deus, ainda estou bebendo leite de criança Glória a e sei Deus. que a fórmula não é fácil, é luta travada, é dia-noite. Se Jesus não nos der graça e força, nós não conseguimos amanhecer o dia com Aleluia. Ele, porque Ele é que é grande e nós que somos pequenos. Então ele vai dizer o Glória a seguinte: Deus. refere-se à inclinação para fazer o mal, algo que é inerente à natureza humana, Gênesis capítulo 6, verso 5. Aí eu retorno um pouquinho aqui para o que Paulo falou lá em Romanos, no capítulo 8, e no versículo 5 e no versículo 6, quando ele vai falar sobre a inclinação. É? A gente não tem tempo para falar sobre essa inclinação, mas Paulo vai falar sobre isso. Que a inclinação para as coisas da carne produz morte, a inclinação para as coisas do Espírito produz vida. Então, toda Aleluia. vida que eu faço uma escolha e essa minha escolha é a inclinação para as coisas da carne, eu vou ferir a santidade de Deus. Eu vou deixar Deus triste, eu vou deixar Deus de cabeça baixa, no sentido de que Deus esperava de mim muito mais do que isso. Então, nós precisamos, meus irmãos e meus amigos, analisar essa questão, a nossa condição. Se a nossa condição, se a sua condição hoje é de pecado, aí eu volto a falar o que eu já falei antes. Você precisa analisar a sua vida e ver Aleluia. realmente, porque com as suas obras, com o seu próprio tato, você não vai conseguir a questão da justificação em Cristo Jesus. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todo desejo desordenado da carne. Como resultado, éramos filhos da ira. Você vai ver isso também na própria palavra de Deus. Isso é condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição, Efésios 4, 18. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para sermos filhos por adoção. Glória Herança. a Deus. Recebemos uma herança. Nós falamos aqui, numa das lições anterior, que, como no passado, no Antigo Testamento, o filho adotivo tem, até também na nossa lei, né? Na nossa própria lei, na nossa própria Verdade. Constituição, Mesmo direito. ela dá direito, que o filho adotivo tem direito às posses, a toda a questão da herança. Então, nós somos adotados, a família de Deus. É claro e evidente que em algumas passagens a Bíblia vai dizer que nós somos filhos de Deus, mas claramente a Bíblia vai explicar que nós somos criaturas chamados para sermos filhos por adoção, por meio de Cristo. Aí onde está a grande questão. E muitos não aceitam essa questão, porque quando nós
nos entregamos a Cristo, né? Você vê muito essa palavra quando alguém que era um viciado, era uma pessoa que tinha uma vida diferente, e de repente ela vai para a igreja, aí um amigo diz assim: olha, fulano de tal agora entregou-se aos irmãos, entregou a lei de Jesus. Não, ele está tentando acertar o alvo. E muitas vezes falta essa concepção na mente das pessoas que é disto que o Brasil precisa, é disto que a sua família e a minha família precisa para alcançar a tão Glória a Deus. gloriosa salvação. Aleluia. Pedro vai dizer no capítulo, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3, dentro do contexto, ele vai dizer: nós fomos gerados novamente. É uma nova criatura. Não é alguém que Deus pegou todo quebradinho, Deus pegou uma colazinha e colou os pedacinhos, não. Não, Deus gera. Deus esquece do pecado. Eu ouvi um dia um amigo meu falando sobre isso, que nós temos um defeito muito grande, devido à nossa natureza caída. Nós estamos aqui hoje diante de uma situação, erramos e de repente se ajoelhamos, pedimos perdão a Deus e daqui uma semana a gente, pesado não caiu mais no pecado, mas daqui uma semana a consciência lembra do pecado. Aí você vai lá de novo e pede perdão a Deus. Aí Deus vai dizer assim, mais ou menos assim como eu estivesse falando hoje: que pecado, né? Aquele que eu não me lembro mais. Então, a mente humana, ela é incrível, né? Eu me alegro muito sabendo que um Deus tão maravilhoso de nos darmos a oportunidade de aprendermos e estarmos diante dele. Muito me alegro, meus irmãos, e aqui no meu cantinho, aqui no meu escritório em casa, eu consigo sentir a presença desse Glória a Deus tão Deus. bom. E as lágrimas dá vontade de vir porque é amor sobrenatural. Não dá para Aleluia. contabilizar o tamanho deste amor, que ele nos amou e também lhe ama e quer fazer da sua vida uma pessoa nova, diferente. Paulo, Glória a Deus. fica à vontade no ponto 2. Amém. Glória a Deus. Vivificados pela graça é o nosso segundo ponto. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Esses três primeiros versículos, justamente desse capítulo, eles apresentam justamente a humanidade como sendo uma humanidade sem esperança. Nós não tínhamos esperança nenhuma, não fosse essa graça de Deus derramada no mundo através do sacrifício de Jesus. É toda a raça humana, ela sem esperança, presa na armadilha do pecado, sob o poder de Satanás e incapaz de salvar-se a si mesmo. Então ele segue então as pequenas, porém gloriosas palavras, mas Deus, né? Então, por detrás dessas duas palavras, que parecem ser até sem muito sentido, mas quando nós analisamos a palavra de Deus, quando ele fala justamente por trás dessas palavras está um plano cósmico tão grande, né, no escopo tão vasto em amor, que a mente humana não consegue compreender por completo. Então, tudo que nós podemos fazer é receber humildemente essa graça de Deus que nos foi ofertada. Não é por merecimento, né? Deus não olhou para a raça humana e viu que a raça humana pudesse merecer essa graça. Não, mas foi o sacrifício de Cristo, foi o próprio Jesus que nos justificou e nos colocou nessa tão grande posição de honra. Não por merecimento, mas por graça, é favor verdadeiramente imerecido. Glória a Deus. O nosso primeiro subponto, do ponto 2, ele vai falar sobre alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade, que estava sob a ira de Deus, conforme descrita em Efésios 2:3, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultamente: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que nos amou, conforme descrito em Efésios 2:4. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia, conforme descrito em Romanos 11:30 ao 32.
A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou essa nossa salvação. Glória a Deus. Nós ficamos abismados em constatar tudo isso. Apesar disso não ser para nós novidade, mas sempre a gente se alegra quando a gente entende que Deus, como favor imerecido por sua graça, derramou essa tão grandiosa, maravilhosa coisa para o ser humano. Quando o pastor falou agora há pouco em relação à expiação, ela ser ilimitada, e nós compreendemos, como arminianos que somos, justamente de que esse poder ilimitado do sacrifício de Jesus, ele tem poder universal para atingir toda a raça humana em relação ao poder, né? Mas não sou universalista quando falo isso, querendo dizer então que todos no final alcançarão essa graça. Na verdade, depende do ser humano, né? Responder positivamente a esse chamado. É uma graça que está disponível, de graça, mas cabe a nós, assim como um mendigo estende a sua mão para receber a bondade da parte do outro, do próximo, assim também cabe a nós estender a nossa mão para receber essa tão maravilhosa graça de Deus providenciada para nós. No verso 7 desse capítulo 2, está justamente a razão final e definitiva para essa ação de Deus em favor da humanidade. Sua razão para nos vivificar, nos ressuscitar e nos assentar junto com seu Filho nos lugares celestiais. Deus simplesmente, ele quer mostrar essa abundante riqueza da sua graça por essa benignidade do sacrifício de Jesus para conosco. Então a igreja ela só podia existir pelo amor de Deus. O fato de ela existir e de que a salvação foi oferecida às pessoas revela justamente essa abundante graça e essa benignidade de Deus. E novamente isso foi realizado apenas através de Jesus Cristo. Sem o sacrifício de Cristo, entendemos que verdadeiramente não haveria essa esperança de um relacionamento da humanidade. Pontos ficados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos nas nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. E essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivo por meio da sua graça, a nossa salvação que vem somente de Deus e que não há homem nenhum na face da terra que possa levantar o dedo e gabar-se de que tenha feito algo para ter alcançado a sua salvação. Glória a Deus, aleluia. Pode falar do terceiro subponto, pastor? Pode ficar à vontade. Aleluia. Nosso terceiro subponto, exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele. No capítulo, observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça, conforme descrito no verso 7. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus e favor divino imerecido. Então, além de sermos vivificados, nós somos também ressuscitados dos mortos, assim como Cristo ressuscitou e deixou o túmulo, um ato realizado ali apenas pelo poder de Deus, né? Foi o poder de Deus que ressuscitou Jesus ali dos mortos, né? E isso agora é nos conferido por sua graça
porque quando nós respondemos positivamente a esse chamado que nos é dado, reconhecendo esse maravilhoso sacrifício por todo e cada ser humano na face desta terra, aqueles que já morreram, esses que viveram até tempos curtos, né? Em meio a essa toda violência que nós vivemos, todo esse contexto de pandemia, nós compreendemos que ninguém é indesculpável diante de Deus, porque essa graça ela foi derramada a toda a raça humana, sendo todo, todos nós indesculpáveis diante, né, de Deus. Aleluia. Amém, Paulo? Amém, meu pastor. Glória a Deus. Amém. Eu estava aqui meditando, né, para nós encerrarmos aqui o ponto 2, em Hebreus capítulo 10, verso 17 e o verso 18, quando ele vai dizer o seguinte: acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, Aleluia. olhando aqui já a questão do terceiro ponto, vendo que o Senhor ele consegue enxergar além do olhar humano. Deus consegue ver no homem essa capacidade desse homem ser muito mais do que aquilo que a sociedade vê e que outrora esta pessoa vivia. O ponto 3 ele vai dizer a salvação não vem das obras. A gente volta àquela questão que nós estávamos falando aqui mais atrás em relação às obras. Voltamos para as obras. Então, é um pouco complexo, porque eu acho que depois que passarmos esse momento de pandemia, de isolamento social, eu acho que nós entenderemos mais um pouco em relação a essa salvação não vem das obras. Até nós mesmo, assembleianos, né, que somos ali aquele militante que está ali semana toda na igreja, é bom, é ótimo, é claro, às vezes negligenciamos outras partes. Eu estava lembrando esses dias, juntamente com a minha esposa, que ela faz tempo que ela me pedia as férias, né? Meu filho, vamos tirar 15 dias. Aí, vamos, vai dar certo. Esse ano dá certo. Não é que deu, né? Já está passando de 30 dias. Então, Verdade. Deus sabe todas as coisas. Mas, trazendo aqui uma introdução, não é aquilo que nós construímos. Porque, olha, se fosse a capacidade humana de fazer alguma coisa para o reino de Deus, que quando o reconduzisse, né? O homem um dia estava diante de Deus, perdeu a condição, agora ele precisa ser reconduzido. E quem é que o leva? Quem é que dá o destaque a esse homem agora? O Espírito Santo, através da justificação, da regeneração, no processo da santificação, começa a introduzir esse ser humano para que ele possa novamente ser restituído, restabelecido aquilo que ele tinha de princípio. E quando nós falamos que Deus quer restaurar tudo, Deus quer restaurar tudo que foi danificado pelo poder do pecado. A Amém. questão do homem, a questão da sua natureza, a questão da sua índole, a questão da sua moral, a própria natureza em si, nós sabemos que também será restaurada e restabelecida. Em Efésios, no capítulo 2, no verso 8 até o verso 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos. Isso é bem conhecido dos irmãos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Então, é bom esse entendimento, porque não é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, não. Ele precisa perseverar. Mateus capítulo 24, verso 13. Se você Amém. esse que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. Precisa da perseverança. Por quê? Porque uma coisa é eu estar na igreja, cantando os hinos belos, com músicos maravilhosos, sentindo o abraço, e outra coisa é eu estar num ambiente reservado, onde eu posso ver qualquer coisa na mídia social, onde eu posso fazer qualquer coisa. E eu não falo nem dessa questão, não. Eu vou mais além. Eu falo a questão da nossa própria
consciência do nosso próprio pensamento, do nosso próprio entendimento, que ele consegue, dentro de poucos segundos, pensar no mundo todo, em várias coisas, essa capacidade que o homem tem. Então, ele precisa entender isso, que não é as suas obras, não é aquilo que ele produz. Aquilo que nós produzimos, aqui já introduzindo a questão da lição, aquilo que nós produzimos é a consequência do nosso estado. É mais ou menos esse o entendimento. Aquilo que nós produzimos. Desculpa aqui, Paulo. Meu celular está querendo descarregar aqui, vou botar ele no carregador. 2 minutinhos. Não nós sai da live. Pronto. Crendo Amém. Que aquilo que nós produzimos é consequência do nosso estado. Então, se o homem vive ou está num estado de pecado, pecaminoso, ele vai produzir o pecado, a desobediência. Se esse homem agora, ele diz que tem uma vida diferente, ele vai viver lá, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, desculpa, porque o celular, ele não quer ficar aqui quietinho no canto dele, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pronto. Então, ele precisa entender que agora é uma pessoa diferente. Então, se eu sou uma pessoa diferente, ando num caminho diferente, irei produzir fruto digno de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer assim, a graça como meio para a salvação. Então, a graça como meio para a salvação. Então, há uma confusão quando alguém diz, não, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, porque a salvação é pela graça. Poxa, a salvação é pela graça, mas não vamos confundir de graça. Pela graça como favor imerecido. Mas teve inicial um preço. Teve um preço. O Filho de Deus veio, nasceu de uma mulher, teve as consequências que como homem, teve, sofreu a sua condição para sentir a nossa condição. Deus mandou Jesus para que ele pudesse entender como era o homem. Deus Todo-Poderoso já conhece o homem. Deus não mandou Jesus para vir nascer de homem para entender o homem, não. Foi ele que criou o homem. Mas ele mandou Jesus para que esse homem vivesse aqui e nós entendêssemos mais um pouco de Deus. É nós que precisamos entender mais um pouco de Deus. A salvação inclui a libertação da morte. Que morte é essa? Quando nós falamos que o salário do pecado é a morte, nós não estamos aqui diretamente falando da morte física. Nós estamos falando da morte espiritual. A morte espiritual que esse homem agora é levado pela consequência do pecado. Ele precisa agora ser restabelecido a sua condição diante de Deus. Inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado, da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2. Portanto, a salvação é livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem, a comunhão com Deus, as bênçãos concedidas a todos que recebem a Cristo como Salvador. Hebreus capítulo 2, e verso 15, 2 Coríntios capítulo 5, e verso 19. Então, é a restituição da comunhão. Então, o homem pecou, perdeu a condição. O homem buscou em Cristo a sua salvação, agora Deus vai restituir. Deus vai dar a ele. Deus agora vai levar ele para receber a herança que foi prometida e foi conquistada lá na cruz do Calvário. Pode comentar, Paulo. Glória a Deus. Eu estava meditando aqui nessas palavras que o irmão falou, justamente em relação a essa graça, né? Que as pessoas confundem com graça trazendo para o lado humano, né? Que não precisa fazer nada para que você pudesse alcançar essa salvação. A gente entende perfeitamente que quando o homem se converte, né, se não houver uma perseverança da sua parte, rápido ele perde ali esse presente maravilhoso que Deus providenciou. Então, quando nós caminhamos com Cristo, escolhemos caminhar com Jesus, reconhecendo justamente que o genuíno evangelho nos transforma, inclusive transforma a nossa mente,
né? Não transforma a nossa natureza, não ainda, né? Nós podemos dizer assim, mas verdadeiramente transforma a nossa mente, faz nós pensarmos diferente. Então, meditando nessa questão do graça sem esforço nenhum, eu estava pensando comigo aqui, alguém que verdadeiramente tem a coragem de perguntar, né? Mas se a salvação é de graça, por que que Deus não dá a todo homem sem critério algum, né? Para que esse homem não tivesse que aceitar o sacrifício de Jesus. Mas é muito fácil a gente compreender isso quando a gente para pensar um pouco e conhece, às vezes, pessoas que gostam de ajudar as outras. E às vezes até se gabam disso, né? E diz, não, eu gosto de ajudar o meu próximo, né? Todo mundo que chegar aqui até mim, né, eu ajudo. Mas quando a gente traz para uma representação micro, que é essa do lado humano, a gente consegue entender que geralmente essas pessoas que gostam de ajudar as outras, elas não saem batendo de porta em porta procurando saber quem quer a ajuda dela. Na verdade, ela está disponível, assim como está Deus, a ponto daqueles que o procuram, né, e procuram também essa pessoa e necessitam de ajuda e essa pessoa vai ajudar. Assim é Deus. A graça de Deus ela está disponível para nós nesses padrões. Nós temos que reconhecer esse sacrifício, reconhecer verdadeiramente que esse amor que foi jogado e foi inundado o mundo, esse amor de Deus que está disponível a todas as pessoas, mas que existe um critério para que a pessoa venha a aceitar e venha a reconhecer que verdadeiramente esse amor vem de Deus, que esse sacrifício ele foi feito não foi por um homem qualquer, mas foi pelo Filho de Deus, único Filho de Deus. Por isso ele foi um sacrifício suficiente para que viesse a alcançar a todos nós. E por isso essa graça é tão abundante. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. É bênção, bênção de Deus. Ele vai falar aqui também sobre a palavra graça, ele vai continuar dizendo que ela mostra a iniciativa para tornar possível a salvação. A salvação veio da parte de Deus. Melhor, ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Glória Não a foi Deus. uma iniciativa humana. É claro e evidente que esse homem precisa responder, mas foi uma iniciativa de Deus. Glória a Lá Deus. do princípio, quando a própria revelação no Apocalipse, no capítulo 3, vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado um cordeiro para que esse cordeiro pudesse restabelecer. Aí você pode dizer, mas existe algo mais complexo. Existe muitas coisas complexas que os maiores pensadores até hoje, dos pais da igreja, os filósofos para cá, não conseguiram discernir, porque tem coisas que a mente humana não vai conseguir discernir. Porque quando nós construímos um pensamento, uma filosofia, na maioria das vezes ela é construída dentro de critérios filosóficos de outro, de alguém que Verdade. nós lemos, de alguém que nós identificamos, nós construímos esse nosso pensamento. Mas as escrituras, elas são inspiradas por Deus, elas Aleluia. vieram do céu, aonde o homem não consegue alcançar o profundo e o escondido, como diz o salmista no Salmo 139, quando ele vai falar dos atributos incomunicáveis de Deus. Então, Glória a Deus. dentro desses atributos de Deus, ele tem o seu próprio ser, o seu próprio identificar, a sua forma peculiar e particular de identificar-se com a humanidade, só que a humanidade caída precisa buscar plenamente a graça de Deus, que ela vai restituindo a esse homem aquilo que era de princípio, né? E continuando aqui, o nosso texto por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé o chamado ao Evangelho. Romanos capítulo 11 e verso 6. Todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Lá em Mateus, ele vai falar sobre esses dois caminhos, né? O caminho largo, que muitos escolhem, muitos entram, acho que dá para andar até com essa sacola de lado, assim, fazendo uma linguagem figurada, e o caminho Verdade. estreito, como dizia um irmão do interior, lá do meu interior, que o caminho é tão estreito que tem que andar com o pé em cima do outro, né? Então,
Muitas vezes não dá para andar, é só você mesmo, não tem como. Essa questão da intimidade com Deus precisa ser algo peculiar, tem que ser algo particular. E Verdade. quando você olha aqui no Evangelho de João, no capítulo 7, e o verso 17, que ele vai proferir aqui mais embaixo, ele vai dizer assim: todavia, ainda assim, o homem precisa, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada, e a graça pode ser resistida. Aí ele, João, capítulo 17, capítulo 7, verso 17, ele vai dizer o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, o homem ele precisa buscar. Então não dá para, não tem uma fórmula. Nós estamos vivendo um momento de grande dificuldade. De 3 dias para cá, aqui em Fortaleza, perdemos 2 pastores, pastores das nossas congregações, o Covid-19. Então, a consequência, não, muitas vezes alguém ora ali com muito entusiasmo, alegria, com muita boa intenção, sabemos disso. Deus vai guardar a tua casa, Deus vai cuidar da tua casa. Claro que Deus vai cuidar, mas a mesma chuva, como diz a palavra, a mesma chuva que vem para o justo, ela também cai lá e faz germinar no quintal do injusto. Mas é Deus que nos compreende e que muitas vezes as pessoas se entristecem com a falta de alguém que foi, ou alguém que muitas vezes não está mais entre nós, é porque não compreende ainda que a nossa vida está além de estarmos aqui na terra. Porque a Bíblia vai dizer o quê? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o Senhor tem prazer na morte do justo. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas na morte do justo Deus tem prazer, porque deixará tudo aqui na terra de tribulação e vai estar diante dele. Continuando, ele vai dizer: a fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo ao nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através do qual recebemos a salvação. Então, a fé, aquilo que é construído dentro do homem, que não tem uma formulazinha. E muitas vezes é claro e evidente que alguém pode dizer assim: bom, mas alguém no passado era muito ruim e de repente resolveu de ir para a igreja, agora diz que é santo. Pois é, o Senhor ele consegue fazer isso. Ele não é como um homem. Glória a Deus. Nós, como Verdade. homens, conseguimos passar no rosto, mas o Senhor ele consegue esquecer do nosso passado e olhando somente para aquilo que vem na nossa frente, seguindo para o alvo, que é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Glória a Paulo Deus. deu a parte 2 aí, tá certo? Amém. Glória a Deus, pastor. Segundo subponto, 2, obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, conforme descrito na segunda parte do verso 8, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para boas obras, conforme descrito em 2:10. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram, conforme descrito em 2 Coríntios 5:17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras como meio para ser salvo. Não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Aquilo que falou Tiago, justamente dessa questão do ser humano que é convertido, ele naturalmente ele vai praticar boas obras. Nós entendemos que o ser humano, quando ele se auto-justifica,